Olá, boa noite. Eu quero apresentar a vocês, Pastor Jânio, né? Vai estar trazendo uma palavra para nossos corações. Pastor, fique à vontade. Amém, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todos os ouvintes deste canal de YouTube da nossa querida irmã Lúcia, né? No Sofá com Lúcia. E quero glorificar a Deus pelo esse convite externado por parte da irmã. Amém. Para trazermos alguns assuntos, né? Expositivo da palavra de Deus e para edificação daqueles que precisam ouvir de fato uma mensagem dos céus. Amém. Amém? Nós queremos aqui trazer uma mensagem no capítulo 24 de Mateus, irmã Lúcia, capítulo 24 de Mateus, que tem tudo a ver com os tempos em que nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Capítulo 24 de Mateus, que diz assim a palavra de Deus. Capítulo 24, capítulo 24, a partir do versículo 24. Então, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Pronto, palavra de Deus. O texto que ora lemos, ele tem tudo a ver com os tempos que estamos vivendo. Porque, sequentemente, os versículos que ora acabamos de ler, ele vai dar sequência às perguntas que Jesus fez acerca do seu governo, da sua governabilidade, do seu reino e de tudo aquilo que os judeus desejavam, estavam desejando na pessoa de Jesus Cristo como Salvador, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o capítulo 24 em si, o versículo que ora lemos, irmã Lúcia, os discípulos eles vão apresentar a Jesus aquilo que ele já estava naturalmente familiarizado. Ele foi mostrar o templo, a estrutura, a sua engenhoca, e talvez tentando impressionar a Jesus sobre a beleza, a estrutura do próprio templo que Salomão, né, assim havia projetado, construído em épocas em que ele reinava, e isto era uma promessa de Deus, dada ao próprio Davi, quando houve esse desejo de se construir este templo, mas Deus proibiu Davi de construir esse templo. E a história vai nos contar que este templo belo e bonito, como está registrado no capítulo 24 de Mateus, os discípulos vão mostrar a Jesus o templo, e Jesus vai dizer para os discípulos, né? Não ver de tudo isto, não ficará pedra sobre pedra que não viesse ser derribada. Nós precisamos entender o sentido desta palavra, porque esta palavra, ela segue outras palavras contidas dentro de uma pergunta. Porque tudo que os discípulos querem saber é os sinais que precederiam este governo, os sinais que precederiam essa mensagem profética, esse desejo que por parte de toda a nação de Israel, né, eles desejavam tanto como desejam até hoje o Messias, o Cristo. Porém, Jesus vai dizer que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derribada. O que Jesus queria dizer era o seguinte: é que nos anos 70, após esta profecia, depois de Cristo, um general por nome de Tito invadiu a cidade de Jerusalém. Invadiu a cidade de Jerusalém. Invadindo a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, para se cumprir na íntegra exatamente o que Jesus falou no capítulo 24, acerca do seu reino, acerca do seu... O cachorro quer pregar também. Acerca do seu reino, acerca do seu governo. Então Jesus ele vem e mostra aos discípulos que a sua palavra é real, que a sua palavra é verdadeira, cumprindo-se na íntegra a profecia na década de 70, depois de Jesus vendo a ruína
o templo que o general Tito, junto com a cúpula romana e soldados romanos, destruíram o templo. E não só destruíram o templo, como também houve uma grande matança naquela época. Houve crianças, mulheres grávidas, tanto judeus como cristãos já convertidos, foram mortos por causa deste general que entrou e invadiu aquela cidade. O que eu quero dizer para vocês é que dos anos 70 depois de Jesus começou os princípios de dores. Porque Jesus Cristo, ele deixa claro aqui acerca das guerras. Jesus deixa claro aqui acerca das nações, nações contra nação, reino contra reino, pestes. Com certeza. Né? Então tudo isso se discorre dentro de uma plataforma profética da parte de Jesus. E o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, em que está se colapsando o mundo, se colapsando a economia, é nada mais, nada menos do que as profecias de Jesus se cumprindo. E eu quero reiterar aqui, dizer para os irmãos, que as profecias, elas são continuistas. Elas irão continuar para que a palavra de Deus se cumpra. Aleluia, né? E o que eu acho mais interessante e importante nesse momento de pandemia é que nunca eu vi tantas pessoas orando nos hospitais. Então, o que é isso? É a profecia se cumprindo e as pessoas também se achegando a Deus, o Senhor. Quem é o Senhor? O Deus do universo. Ele é o Rei universal. Jesus, ele é o Rei universal. Não existe outro Deus além dele. A Bíblia diz, pastor, né, que tudo que ligares na terra, acerca de qualquer coisa, será ligado no céu. Então, a sua oração, ela é feita com a fé, pela sua fé. Pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós oramos pela fé e Deus vai gerar o milagre. Agora, eu te pergunto nesse momento, qual é o milagre que você está necessitando na sua casa hoje, na sua família, na sua empresa? Por que não a empresa? Porque a empresa é onde você ganha o seu pão, o seu sustento para manter a sua família. Então eu quero aqui deixar assim o meu abraço a você, mulher. Você é especial. Você pode sim. Sabe por que você pode? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Foi Ele que te criou. Jesus te criou para a glória dele se manifestar através de você, em você e por você. Então acredite, nada está perdido. E trazendo aqui, pastor, você trouxe essa palavra, e eu estava vendo esses dias e quero lhe fazer essa pergunta: qual o contexto bíblico, tanto bíblico como familiar, que você vê nesse momento de pandemia? Qual a associação que você faz em tudo isso? Associação, eu tenho dito o seguinte, eu vou contextualizar família, igreja, sociedade, né? Uhum. Existe até um verbo, um expressar, um ditado popular que hoje permeia na sociedade, que normalmente as pessoas começam a dar valor a alguém da família depois que perde. Algumas coisas no mundo, a história da sociedade em todo o seu contexto, os grandes colapsos de pandemia, de enfermidade, de guerra, de crises, né? Ela, pelo incrível que pareça, ela traz uma junção de familiarização por parte da própria sociedade, que tornam-se sensíveis em ajudar, em socorrer, um liga para o outro. E eu costumo trazer também em síntese que diante da história, tanto da igreja como da sociedade, existe um avivamento de Deus. Amém. Esse avivamento é para trazer ajuntamento, consciência, amém, mais amor, mais cordialidade por parte das famílias. Existe hoje um luto em todo o planeta Terra. As famílias estão muito preocupadas, as mães, os pais
sempre se comunicando para saber como é que está a imunidade, como é que está a saúde, se você está se tratando bem, como é que você está cuidando, como é que você está se prevenindo. Mas, ao mesmo tempo, irmã, eu digo que diante do cenário em que nós estamos vivendo, nós, a Igreja do Senhor, precisamos nos colocar de pé. Amém. Nós precisamos nos posicionar no contexto da oração, nos posicionar no contexto de esta é a oportunidade de anunciar a palavra de Deus, de se anunciar o Evangelho. Porque todos nós sabemos que Jesus Cristo está voltando. A esperança da igreja é isso, é a volta de Jesus, Nós sabemos, quem procura se informar, está por dentro das informações, tanto do contexto político, o que acontece por trás dos bastidores da ONU, que são as Nações Unidas, os países, né? Já existia desde 2012 uma agenda global para se trazer, se elaborar, se criar este vírus que tem como propósito colapsar a economia, como também atingir a saúde. Isso já vem de uma plataforma da Europa, como também da China, que começou em Wuhan. Mas com tudo isso, com toda essa pretensão que existe famílias como a família Clinton, família Hillary Clinton, família de Bush, a família do próprio Bill Gates, que afirmou que existe uma visão, existe uma plataforma de descolapsar o mundo para futuramente se trazer unicamente um único governo e uma única moeda. E a gente sabe de onde se discorre isso, mas com tudo isso a gente não precisa ficar apavorado, porque o próprio Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Nós, independente das crises, independente do colapso na terra, nós somos a Igreja do Senhor e precisamos estar firmes, orando pelas famílias, intercedendo, de cabeça erguida e pregando o Evangelho. Oh, glória! E a gente percebe, né, que diante de toda essa circunstância que estamos enfrentando, tanto na política, na economia, em meio às famílias, há uma crise existencial tentando se instalar nas famílias, mas nós precisamos ter o entendimento aberto para acreditar que a nossa oração, ela tem efeito diante de Deus. Não permita que essa pandemia venha lhe trazer medo, porque o seu medo, ele é oposto à sua fé. Quando você gera medo no seu coração, você está deixando de acreditar naquilo que Deus tem todo o poder para fazer na sua vida. Então, eu quero aqui deixar para você uma palavra que está escrito em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a demolição das fortalezas, destruindo na nossa mente sofisma, trazendo a nossa mente cativa à obediência da palavra do Senhor. Eu passei esses dias camada, mas a palavra que vinha constantemente no meu entendimento era esse: Senhor, traga a minha mente cativa à obediência da palavra de Deus. Porque a pandemia, essa doença que tem atacado a humanidade inteira, ela veio para lhe destruir. Mas não vai destruir, porque o poder de Deus está agindo na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa. Acredite, não é o fim para a sua família. E eu quero aqui fazer a última pergunta para o pastor, né? Porque nós mulheres, nós somos a mãe, a esposa, a amiga, nós somos a faxineira, agora microempreendedora eu me tornei. E nessas horas que a esposa está precisando do esposo, qual é o conselho que o pastor tem como ser humano, não como o pastor, não, como ser humano, para dar para os varões, porque os varões também precisam aprender a cuidar de casa. Diante deste lockdown, pelo incrível que pareça, irmã Lúcia, o índice de divórcio aumentou muito em todo o Brasil.
Porque os casais hoje em dia, tanto o homem quanto como a mulher, ambos têm a sua atividade de todos os dias. A maioria das mulheres, elas são donas de casa. Já existem mulheres que são empreendedoras, já vivem no dia a dia trabalhando na loja, servindo. E o marido também fazendo o seu trabalho, trabalhando, labutando para pagar suas contas e manter a casa. E o que acontece? Quando veio também este lockdown, todo mundo ficou encurralado dentro de casa. Com certeza. E pelo incrível que pareça, esta convivência começou a se trazer choque entre casais, né? Porque não existe nenhum problema nesse caso o marido ser assistenciado pela esposa, como a esposa ser assistenciado pelo marido. E ambos se juntarem, se unirem dentro de casa, trabalhar, porque, né, às vezes a mulher pede o marido para ajudar, filho, me ajuda aqui, me ajuda ali, faz isso por mim. E pelo incrível que pareça, essas coisas pequenas que se somam dentro do casamento, dentro do relacionamento, né, torna-se um choque cultural, um choque de comunicação. E uma das maiores deficiências do casamento é a falta da comunicação, da palavra. Então eu digo aos homens aqui hoje, né, já que estamos vivendo nesse tempo de lockdown, de pandemia, onde a maioria de nós da sociedade estão trancadas dentro de casa, trancadeadas dentro de casa, procure ser paciente com a sua esposa, procure ser assistente com a sua esposa, tá bom? Procura conversar, aproveita essa oportunidade para você conversar com teus filhos, aproveita essa oportunidade para você convocar sua esposa para orar, para estarem juntos, tá bom? A Bíblia já diz, através de Paulo, né? Sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A mulher, ela é o vaso mais frágil que tem. Paulo já tinha dito, vós marido, amai vossas esposas. Então meu conselho, ele é muito plural, no contexto da comunicação, no afeto, no carinho, no respeito, na ajuda, na assistência. Quero dizer a vocês, às famílias, aos casais, não se desesperem nesse tempo, se unam cada vez mais, se amem, se valorizem, tá bom? Juntem as forças que vocês têm em Deus e tudo vai ser superado em nome de Jesus. Aleluia. Né? E eu quero lhe convidar a você ir lá no YouTube, né? Se inscrever no meu canal, toque lá o sininho, me ajude a propagar esse programa, porque você também será convidado para estar no Sofá com Lúcia Neves. Eu quero agradecer ao pastor Jânio pelo convite, por ter aceito, e quero dizer para você, mulher, corra atrás do seu sonho. Não desista do sonho de Deus para a sua vida, porque aquele que tem todo o poder no céu e na terra, ele é fiel para cumprir com os sonhos dele na sua vida, na sua casa e na sua família. Um abraço. Deus abençoe.